E aí a gente chega a um total de R$ 1.320. Lembrando que a passagem que a gente viu primeiro estava 1.700 indo direto para Cusco, né? Rio Cusco. Vou botar aqui primeiro de novo, Rio de Janeiro. Vou botar Peru. Vou deixar a data flexível, só ida. Aqui está dizendo que é outubro. Vamos botar, não tá uma diferença tão grande, né? 1.153, 1.149. Então a gente tem para Lima a 1.153. Não vai dar, mesmo que vamos pegar o dia mais barato aqui. 1.175, 1.157. Fechar esses da frente aqui. Deixa eu favoritado esse Google Flights pra gente também ver outra coisa. Deixa eu adicionar uma nova página aqui. Não vai ser aqui, vai ser a partir da barra de referência. A gente vai botar viagens. Salvar. E aí, ó, dá pra ver aqui que tem umas passagens que, em teoria, né, parece barato. Até, se eu botar mais barato aqui, tá em 1.400 e essas de 996 é um pouco confuso de saber que passagem é essa aqui no Skyscanner. A gente vai aqui no Google Flight, vamos botar Peru. Eu vou botar sem data e a gente vai achar a melhor passagem, se não me engano, era em outubro. Aqui já tá bem mais caro. Ó, tá sem data, tá? É por uma semana. Deixa eu botar só ida. Então a gente tem pra Lima com 2 paradas, R$ 795. Bom preço. Provavelmente, ó, outubro. Talvez aqui, se eu conseguir essa passagem aqui, lembrando que eu tô sempre olhando e acontece de ficarem algumas passagens mais baratas mesmo. São 20 horas de viagem e um dia inteiro, né, viajando, com escala e etc. Mas o preço tá valendo a pena, porque se fosse um preço muito próximo, aí seria um problema. Mas assim não tá tão estranho, tão ruim. Então, ó, 21 de outubro daria pra gente viajar com 2 paradas. Que 2 paradas são essas? Vamos ver. Em Lima e não sei qual é esse outro aeroporto. É o de. Não faço ideia, gente. É o de Buenos Aires? É, né? Ele mesmo. Então a gente sairia do Rio, ia ficar aqui 5 horas no aeroporto de Buenos Aires, e aí iria para o aeroporto de Lima e Lima, Cusco, chegando no fim da tarde. Ia sair bem de noite e chegar de noite, no fim da tarde, vai, do dia seguinte é, em Cusco. Esse tipo de escala, para mim, é bem cansativo. Eu prefiro, às vezes, foi o que eu falei, adicionar R$ 500 e adicionar, que nem seriam 500, né? Seriam R$ 300, e ter mais uma cidade, R$ 500 com acomodação, vai. E ter uma cidade a mais e um descanso do que fazer isso aqui. Mas, ainda assim, preço muito bom. E aí, como eu queria só mostrar como é que eu procuro e monto esses roteiros, se eu pegasse essa passagem de R$ 800 aqui dia 2 de outubro, eu conseguiria uma passagem para o dia 9 para Cusco a R$ 300 de Lima. Dia 3, perdão. Dia 3, um dia depois, né? A R$ 300. E aí daria R$ 1.100 o total. Lembrando que a nossa passagem aqui está em 1.320, fazendo um roteiro com parada e etc e tal. Para mim é interessante. Eu não vou continuar aqui, dá para quebrar mais isso aqui. Essa passagem aqui é por Mendonça, e você pernoita em Santiago. Depois eu vou tentar fazer esse roteiro aqui para a gente ver se dá para economizar mais. Mendonça é uma região também que eu tenho muita vontade de conhecer. Acho interessante. Acho que pode ser uma opção às vezes para você pernoitar, mas vamos ver. Eu não vou fazer todas aqui, porque essas conexões aqui, eu posso tirar um dia para a gente fazer só um vídeo dessas conexões, para ir mostrando como é que é a melhor forma de fazer. Mas a ideia é essa: iniciar com o geral, né? Então seria Rio de Janeiro, Cusco, e procurar aí
a data flexível a melhor data. Aqui nem tá aparecendo, eu vou botar em setembro, porque são 3 meses daqui. Setembro, outubro, dá para até aqui em cima, ó, mexer. Então, não tem opção direta, aqui já fica mostrando. Vamos ver aqui se a gente consegue. Vamos aqui, 1013. 1013, acho que é o preço mais barato. E aí sim, quem tem, né, o tempo um pouco mais curto, menos flexível, até vale pegar direto, tá? Ficar de olho nas passagens e pegar direto. Ó, essa de R$ 1.002 aqui eu já não faria, porque tem troca de aeroporto. Em São Paulo, você vai pegar um ônibus que é normalmente do próprio aeroporto e ir para outro aeroporto em São Paulo. E isso é muito complexo de fazer. Se tiver muito engarrafado, enfim, pode causar muita dor de cabeça numa viagem. Para quem tá muito tempo viajando já, até que vai. Mas, assim, todas essas viagens aqui, elas não são conectadas. Então, a escala, se você perder um, já era. Você tem que se virar para conseguir o resto. Elas não são da mesma empresa. Então, quem é responsável pelas conexões é você e não a empresa. Então, o primeiro preço de passagem seria esse aqui, ó, 1.457. Esse aqui, se a gente pega, vamos dar uma olhada aqui, ó. A gente tá falando. Eu vou iniciar falando só de passagem. Achei que ia dar pra ir mais longe, mas eu acho que vai ficar muito grande. A gente vai pegar um azul até São Paulo, Rio São Paulo. No meu caso, né, que eu tô no Rio, saindo do Rio de Janeiro. E vou trocar, né, de Congonhas para Guarulhos. E aí vou pegar meu primeiro voo, depois de 5 horas de espera, para Lima. Tudo bem que aqui vai passar, sei lá, 1 hora, 2 horas, dependendo do horário, dentro do ônibus. Daria, honestamente, eu saindo do Rio, pego um ônibus direto pro aeroporto de Guarulhos. Faz nem sentido. Mas vamos lá, vamos dizer que você tá saindo de São Paulo. Você já foi para Guarulhos direto. Aí você pega para Lima, tranquilo. Você já vai chegar lá com suas 2 horinhas de antecedência e tudo mais. Já vai ter menos esse custo, né? E dali você vai pregar de Lima para Cusco. Como eu mostrei, tem passagem a partir de R$ 170, R$ 150, dependendo da época. Então é mais tranquilo. Se conseguir essa passagem, show de bola. Aí é bem mais barato. Vamos pesquisar aqui, ó. Quanto é que é de São Paulo. Para São Paulo, o preço é bem mais em conta. Pela Skyscanner, a gente acha que por 765 com a escala em Lima e 9 horas de viagem. E pelo Google Flights aqui, achou a R$ 569. Também pela Sky. É a mesma empresa? É, mesma empresa. Então, como eu falei, eu gosto muito de ver para achar a empresa. Daqui eu entro na empresa e compro pela empresa. Posso até fazer contato com eles, ver se tem algum preço e etc e tal. Mas essas que são low cost, normalmente é só comprar direto mesmo, não tem muita opção não. Vamos tentar ir para esse valor aqui. Ó, tá pelo Go to Gate. Mas eu vou tentar ir lá no site, vamos ver se a gente acha essa passagem. 567 no dia 23. A passagem com a taxa já tá 619. Então tá mais próximo do valor que o Skyscanner tá mostrando. Eu vou pelo Skyscanner aqui também pra gente ver, mas aí o que eu falei, se você olhar a data, não se prende muito, se prende mais a data e qual a companhia, e vai na companhia ver esses valores, porque sempre fica uma média ali do Google e deles, e o Google para mim bota uma média muito para baixo, eu prefiro olhar pelo Skyscanner, mas eu olho também o Google, então não vai fazer diferença, eu só começo pelo Skyscanner mesmo, até porque eu acho mais bonitinho, mais fácil de clicar, né, tipo, botar aqui os locais, data flexível e acabou, acho que é mais intuitivo. E aí a passagem ficaria, ó, 620 no dia 23 de setembro. Achei para Lima, tá? Direto para Lima. E aí de Lima dá para comprar passagem para Cusco. Vamos ver para Cusco direto. Lembrando que aqui eu tô fazendo como se eu fosse para mim, tá? Por isso que eu tô indo passo a passo. Depois eu posso montar esse vídeo com corte, com a ideia só de como fazer para pesquisar.
Vamos tentar achar a passagem do dia 23 de setembro. Aqui a gente já não vai ter. Eu acho que não tem essa questão do procurar mais barato. One way. Eu já voei com a Jet, com a Smart. Vale falar um pequeno detalhe. Para fazer check-in é meio complicado, o site de vez em quando para. Ela é uma low cost, elas são, né, uma low cost, são low costs aqui da região. Bom, R$ 600 a maioria tá aqui. Vou clicar em qualquer voo aqui só pra gente ver o preço total que vai ficar com a taxa, tá? Ele vai falar para procurar o coisa mais o assento, mas vai cobrar. Então, ó, foi para R$ 800 procurando para Cusco direto. O que tá um preço bem bom. Para mim, acredito que tá um preço bem bom. E aqui sim, talvez valha ir direto. Para quem tá saindo de São Paulo. Eu que tô saindo do Rio, não tava valendo a pena. Vou procurar direto aqui na empresa também pra gente dar uma olhada. Eu só vou ter que fazer a pesquisa antes aqui do Rio de Janeiro no Google Flights ou no Skyscanner para mim ver a melhor data. E essa aqui é a jogada. A gente procura aqui para ver uma melhor data, que aí lá no site da companhia a gente já se aproxima daquilo ali. Flexible dates. Ó, eu vou botar setembro. 1284. Já está próximo daquele passeio que eu fiz ali para Santiago. E isso, como eu falei, é uma opção minha. Porque fazer 26 horas de viagem, eu prefiro parar numa cidade. Quem está saindo do Rio. Quem está saindo de São Paulo pode ir para São Paulo, pegar um voo interno aqui no Brasil. Acho que vale a pena. Talvez até valha a pena eu ir para São Paulo, né, pegar um voo ali Rio-São Paulo, barato, e dali começar minha viagem. Pego, inclusive, direto para Guarulhos. Acho até interessante. Como eu falei, tem até a opção de sair de ônibus e ir direto para Guarulhos. Pelo tempo de espera de voo, tá até valendo mais a pena. Botando para os próximos 6 meses, eu tenho esse voo aqui, que vai ser de novo, vai ser que a gente já olhou, que é em outubro. Em outubro, por que eu não quero começar em outubro? Aí é questão pessoal, não é, né, passando aqui a ideia dos voos. Que essa viagem aqui eu vou, pelo jeito, filmar ela toda desde o planejamento. Em outubro começa a época de chuva. E aí, indo dia 21, eu vou estar cada vez mais próximo de época de chuva. E quem é de serra aqui no Brasil sabe que chuva em serra não é legal. Imagina ser no meio do antes. Então fica um pouco mais difícil. Ó, tá valendo talvez a pena até. Vamos ver para ele aqui, por quanto tempo tá. Não, também. 3 stops provavelmente é em custo, também não vale a pena, não. Pelo tempo de viagem, né? Se eu tiver com o tempo apertado, eu pagaria aqui, ó, R$ 1.500 e tenho 2 stops na viagem. Acho que provavelmente é lá na Argentina, né, em Buenos Aires, que a gente tinha visto. Mas é isso. Então, para voo, eu pesquiso assim, data, vou lá na empresa aérea, aí procuro a melhor opção. Aqui a gente está com a melhor opção na data do dia 21 de outubro. Não vai me fazer, não tem muito interesse se eu voltasse para pegar a melhor opção em vez de dentro de 6 meses em setembro. Aí a gente vai para uma parada, indo para Cusco. A gente vai para a data de mas voltou para 21 de outubro. O Google Flights, aqui, 1º de setembro. E foi para R$ 1.300. Para mim já tá valendo a pena ir para São Paulo ou fazer aquela volta que eu falei, que deu R$ 1.320, né? E eu parava em Santiago também um pouquinho. Aqui é Buenos Aires e Lima. Bom, para voo é isso. Então a gente vai deixar a opção aqui. Eu vou até colocar aqui também, ó. Lima mais Lima Cusco.
depois eu vou dar uma anotada, uma pesquisada, uma anotada nisso aqui. E aí é importante eu lembrar, já que eu estou fazendo essa pré-programação, ou seja, eu estou vendo aqui quanto que eu vou gastar, qual é o melhor roteiro, etc e tal, cabe deixar isso aqui anotado, porque aí eu vou querer dar uma olhada nesses preços. Eu vi que aqui em Lima eu vou gastar, por exemplo, R$800, São Paulo, Lima, e Lima, Cusco, R$200, vai. Só que aí eu tenho que adicionar aqui uma pequeno detalhe, né, que é Rio de Janeiro, São Paulo. Se eu não me engano, o pessoal de Curitiba também, que quiser sair de Curitiba, tem preço bastante favorável indo para Bolívia e para o Peru. E Santiago também, tem bastante voo legal saindo ali. Aqui dá para botar uns R$250 jogando um pouquinho para cima, vai. 230, R$250. Se eu conseguir com um preço bom. Rio e São Paulo. Às vezes até menos, mas aí é conseguir com um preço muito, 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 muito bom. Mas aí eu prefiro botar a média aqui para ter uma ideia de quanto vai ficar. Mas tá vendo? Para mim já não vai bater mais ou menos a mesma coisa de que eu tivesse um tempinho aqui em Santiago, que eu quero revisitar. E aí é uma opção. E poderia também pagar um mais direto, lembrando que eu vou ter uma escala de qualquer forma e vai ser um tempo grande nessas escalas. Para fazer a volta, faço a mesma coisa. Vou lá no Google Flights, vou lá no Skyscanner, vou começar pelo Skyscanner porque é um pouquinho mais fácil de pesquisar. Quem não pegou, vou botar aqui rapidinho, ó. Já vou botar a volta. É pela Bolívia. Vou trocar aqui, ó. Bolívia, Rio de Janeiro. Só ida. E eu vou procurar. Aí a volta fica um pouco preso, né? Se eu tô indo em setembro, fim de setembro, peguei 15 de setembro, eu tenho que voltar ou em setembro ou comecinho de outubro. Eu vou botar no final de setembro, que se eu tô indo dia 15 mais ou menos, no fim de mês de setembro eu já tô voltando. Eu tenho que tirar ali no máximo 15 dias de viagem. Tem Santa Cruz de la Serra, mas eu preciso voltar por La Paz. E sim, eu sei que o voo é mais caro e nessa volta não tem muito jeito. Quem faz essa volta é a empresa aérea da Bolívia. E eu tinha olhado, se não me engano, R$1.800. A maioria das passagens estavam por média de R$1.800. Então, se eu conseguir qualquer coisa abaixo disso, já melhora bastante o meu orçamento de viagem e já fica bem legal voltar por ali. Se não, eu vou fazer Arequipa Lima, como eu falei, e aí a gente vê ali R$200, R$300, e Lima, de novo, eu vejo por onde eu volto. Ou volto para São Paulo, Rio, ou faço Lima na volta, ou Santiago na volta, e Rio de novo. A maioria está nesse preço aqui, mas a empresa que é de... e faz escala em Santa Cruz. Eu tinha já visto também isso aí. Vou pesquisar, mas se eu não me engano, não valia a pena voltar por Santa Cruz parando em Santa Cruz. Eu quero conhecer tanto Santa Cruz, mas não estava valendo muito a pena financeiramente aí fazer essa parada. Mas essa é a ideia, ó. Pegar aqui, aí a gente vê, foi no dia 30 de setembro, o último dia do mês, e aí eu consigo ir lá nessa empresa aqui, da Bolívia, e fazer a compra direto no site deles. Vai ter aqui essas empresas, mas quando você for comprar, se você entrar nelas e entrar na empresa, normalmente você consegue o preço muito parecido. Acredito que essas diferenças fiquem muito, muito maiores quanto maior o valor da passagem. Que aqui vai ter taxa do site, por exemplo, então vai ter umas taxinhas que vai acabar aproximando muito as passagens. E aí tem aquela segurança a mais de você comprar direto com a passagem, né, com a empresa. Vamos ver aqui se eu abro direto na empresa. Aqui. Então, My Trip, uma parada. E viagem. Pressionar. Vamos ver se vai incluir o que vai incluir aqui de taxa. Foi para desconto no Pix 1.446 ou 1.503 no cartão, com imposto e tudo já direitinho. Aqui até que não teve uma variação ruim, né? Tá bem legal. Vai ter os custos a mais se você quiser, bagagem, etc. Preço legal. Eu nunca usei, tá, o MyTrip, nenhum desses. O único que eu usei foi o site uma vez estava mais barato comprar pelo Inter. Aí é outra coisa. Quando a gente vai comprar mesmo, eu inicio pelo site de viagem. É a loucura, né? Isso pra conseguir preço mais barato, gente. Mas quem é viciado em viajar é isso. Foi o que eu falei. Eu prefiro gastar
com mais um local do que pagar um pouco mais caro nesse tipo de coisa. Mas aí, quem tem menos tempo, né, infelizmente vai ter que pagar esse a mais. Mas para quem tem mais tempo também, né, já quem tem menos tempo, também fica essas dicas aí de como procurar para achar, dentro do que consegue pagar, as melhores passagens. One way. A gente vai de La Paz a Rio de Janeiro. Opa. A gente vai voltar no dia 30. Ó, tá 1.511, tá um pouquinho mais caro do que na Trip, né, no site, mas vamos ver o que eles vão colocar aqui de taxa. Bom, eles não estão colocando, em teoria já tá tudo incluso, 1.511 tudo incluso. Então é isso aí que a gente vai ter. Uma conexão também, aquilo de sempre, né, que eu falei. Então estão bem competitivas aqui os valores. Vou fazer rapidinho aqui o do Google Flights. Mas como a minha data está muito, muito presa, é muito difícil a gente conseguir alguma coisa. Rapaz, Rio de Janeiro. Nem tá, não tá nem aparecendo aqui uma data legal. Deixa eu voltar aqui. Vou botar para setembro. Tirar round trip. Ops, setembro. Por aqui não tá valendo a pena. Nem olhar. Acredito que aqui a empresa da Bolívia. Não tá aqui sim, a empresa da Bolívia tá aqui, só não tá aparecendo mesmo aqueles voos lá. Mas enfim, essa é a ideia de como eu procuro as passagens. Para passagem, aqui é La Paz. Ups. La Paz. La Paz. Carioca, gente, calma. Rio de Janeiro, RJ. A passagem aérea, eu sempre dou uma pesquisada de início para eu ter noção de o quanto ela já vai me consumir de valores, mas eu preciso ter uma ideia de quantos dias eu vou ficar. E aí, como é que eu faço isso? Lá no meu mapa que eu comentei, né, do Hiperfoco, eu pesquiso já nessa rota que eu tenho ideia de fazer, quanto tempo de locomoção mais ou menos tem de cada região. Cusco, Arequipa vai ser voo, é muito mais barato e não é muito mais barato na verdade, mas é assim, o que é mais barato o tempo de você vai ter de viagem, lembrando que quem tem menos tempo, eu tenho um tempo mediano, vamos dizer assim. Eu nem estou com um calendário tão apertado, mas também não posso ficar um mês. Então, preferi, pelo que eu vi de passagem aérea, fazer Cusco Arequipa aqui. Cusco a gente precisa de tempo de adaptação. Se eu chegasse por La Paz, eu já ia me adaptando até chegar a Cusco, aí dava para ficar um dia ali de adaptação e tá tudo tranquilo. Mas se eu for por Cusco primeiro, La Paz por último, aí eu tenho que ficar aqui mesmo 2, 3, 4 dias, o que eles pedirem, né, de pernoite. E aí eu, óbvio, vou conhecendo a cidade, vou conhecendo a região, é uma região lindíssima, belíssima. Vou treinando meu espanhol e depois a gente vai para Arequipa. Arequipa eu quero ficar também 2, 3 pernoites, tem bastante coisa para ver na região. Um pernoite para Colca
para os canyons. E aqui já vai dar 8 dias mais ou menos, 9 dias. Então vai me sobrar aqui um dia para cada, Copacabana e Ilha, e o resto para La Paz. E aí fechando uns 15 dias de viagem. Na verdade, talvez eu adicione Arequipa e La Paz menos. La Paz tem 2 regiões legais dentro da cidade para conhecer. E não é uma questão. La Paz daria para fazer num dia, pelo que eu vi de interesse para mim. Só o centro da cidade, tá? Que eu tô falando. La Paz tem muita coisa. Mas no centro ali uma coisa, só uma região. Só que eu sei que vai ser difícil andar, né, pela altura e tudo, então vai ter que ser em passos curtos, parando muito. Não é uma viagem de pressa, não é uma viagem que dá para fazer correndo. Então, eu vou devagar, a gente vai devagar, vai conhecer El Alto, não está marcado aqui porque é muito próximo e os roteiros já incluem Alto, mas essas regiões eu vou fazer com muita calma, coisa que eu faria em outro local, com uma altitude legal. Em bate e volta de um dia, tour de um dia, pegar o ônibus, descer aqui, conhecer, já voltar. Eu sei que eu vou deixar meu corpo me falar o tempo, então para ter isso, eu vou deixar um tempo a mais para La Paz mesmo. É a mesma coisa no Lago e com Cusco. Tem que ter um tempo ali de aclimatação, de você sentar na pracinha, jogar pipoca pro pombo, de realmente um descanso, uma calma para viajar nesses lugares. Existem outras diquinhas que vão se somando. Eu quero ver, tanto para mim mesma, né, para gravar essas ideias, quanto para outras pessoas. Tudo que eu for aprendendo, eu vou tentar fazer mini vídeos mais rápidos, mais diretos. Mas esse eu queria mostrar porque eu sempre gostei de ajudar pessoas assim, fazer elas mesmas, sabe? Botar meu avô, minha avó, o pessoal mais velho, ou até os pessoal mais novos, meus primos, que às vezes não tem tanta habilidade de mexer nas coisas. Eu gosto de deixar a pessoa sentada e ensinando a fazer, sabe? A pessoa, acho que movimentando, o corpo vai aprendendo. E eu acho que se eu parar aqui para realmente mostrar como é que eu estou fazendo e tudo, eu vou aumentar a habilidade de fazer mais devagar e ensinar tudo certinho. Eu acredito que a pessoa consiga fazer por si mesma depois, com mais facilidade. Então, as dicas que eu for botando e os vídeos que eu for fazendo vão se complementar. E eu vou tentar deixar sempre umas listas, assim como essa lista aqui, ó, de locais, disponível, os mapas e tudo mais. E aí eu acho que vai ajudar bastante. Tanto a gente lembrar como é que viagem é barato, quanto eu fazer meus roteiros. Então é isso até o próximo vídeo que eu vou ver o que vai ser. Se a gente vai fazer por dia, se vai fazer comida, se vai fazer transporte, o que a gente vai fazer.